Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Esse é meu PCC. Eu decidi falar sobre os conceitos iniciais de cinemática, né? Então, o objetivo geral é compreender alguns conceitos, né, da cinemática e discuti-los, fazendo com que os alunos possam entender suas relações com o nosso dia a dia. Esses são os objetivos específicos. Aí aqui tem os conteúdos, o público-alvo, as estratégias de ensino, o tempo que eu estimei que é mais ou menos 4 horas aulas e os materiais. Eu dividi em partes, né, para ficar um pouquinho mais didático, para compreender, mas inicialmente o docente deverá trazer o seguinte questionamento: existe a possibilidade de um móvel estar em movimento e ao mesmo tempo em repouso? Né? Então, o docente vai trazer esse questionamento para os alunos poderem realmente discutir se existe a possibilidade disso, né? Na verdade, né, pensando, e aí entra a questão do referencial, né, o conceito de referencial, que é o sistema de coordenadas utilizado para medir a posição de um corpo. Se a gente adota um referencial, um corpo pode estar em movimento. Se a gente adota um referencial diferente, o corpo pode estar em repouso. Né? E aí eu trouxe essa imagem para ficar um pouco mais simplificada. Né? Então, a partir daí, a gente, juntamente com os alunos, vai definir o conceito de referencial e depois dessas discussões, a gente vai definir a questão de movimento e repouso juntos. Né? E como esse conceito, né, são iniciais, isso vai permear por todo o curso que o professor vai tá lecionando. Né? Então, é muito bom, é essencial que os alunos entendam isso, né? Então eu trouxe uma série de animações para ficar um pouco mais claro, né? Então a primeira animação que eu uso é essa aqui, né? Onde tem duas situações, né? Um trem que vai andando e duas pessoas dentro do trem, e aqui tem as orientações, né? No sistema em A, o sistema de referência quando for a Terra, quando for o trem, né, o professor pode discutir essas questões, o professor deve discutir essas questões com os alunos. Eu coloquei a tradução aqui e tudo mais, né? Então a gente falou que justamente para trazer esse conceito de que o repouso e o movimento eles são relativos, porque justamente depende do sistema de referência que a gente está considerando. E falar sobre sistema de referência, justamente o eixo, né, o eixo X e o eixo Y que a gente está acostumado, eu coloquei aqui para o professor citar justamente essa questão de que nem sempre a gente vai lidar com situações que são favoráveis, né? Por exemplo, aqui, como a gente está acostumado. A gente pode utilizar dessa maneira o sistema de referência, mas não é a melhor opção, justamente porque entra aquele conceito de da gente ter que decompor, não necessariamente agora, né? Mas os alunos, quando entrarem em cinemática vetorial, por exemplo, eles vão precisar decompor um vetor, eles vão precisar desse vetor, de um ângulo, né? Então aqui ele pede para a gente colocar no 26 graus. Justamente quando a gente coloca em 26 graus, né? O sistema de referência forma o sistema de referência vai coincidir com a trajetória do movimento e o eixo Y, a coordenada Y vai ser zero. Então facilita muito mais a compreensão dos alunos para determinados conteúdos, né, daqui para frente, e para compreender alguns exercícios que precisa, né, dessa sacada. Então o professor eu coloquei que o professor deve trazer discutir um pouquinho com os alunos sobre essa questão do eixo, né, que é bastante importante para não chegar e não ser uma coisa muito diferente quando eles forem discutir isso, né. Aqui eu coloquei as orientações certinho. E agora a segunda parte, então, na primeira parte a gente definiu referencial, movimento e repouso, na segunda parte a gente vai definir trajetória, né? Eu coloquei aqui até uma espécie de um jogador, né, chutando uma bola para a gente visualizar a trajetória, né? E após isso eu vou perguntar, o professor deve perguntar, a trajetória também é relativa? Um corpo pode ter duas trajetórias diferentes? Então os alunos vão
discutir e tudo mais, justamente para eles trazerem um pouquinho do que eles tinham discutido em referencial, a intenção é essa, né? E aí o professor, através das discussões, ele vai trazer esse exemplo, né? Que o ponto P, né, a trajetória de P em relação ao avião, uma circunferência, a trajetória de P em relação à superfície da Terra, vai formar uma hélice cilíndrica, né? Então, olha, quando a gente adota referenciais diferentes, né? E aí, novamente, eu trago uma animação que é muito bacana, eu até trouxe alguns exemplos aqui em imagens, que é essa animação aqui, onde você pode selecionar qual parte da bicicleta você quer ser observado, e aqui ele vai trazer dois referenciais diferentes. Então, né, a partir desses referenciais, cada um vai adotar, a trajetória vai ser diferente, né? E é muito bacana para os alunos entenderem, né, o que está acontecendo, né, por que acontece quando a gente adota referenciais diferentes. Justamente, né, eu coloquei bastante animação para ficar uma coisa mais clara. E aí, por fim, para facilitar ainda mais, eu trouxe o vídeo, né, para o professor trazer como exemplo, que é um experimento que esse professor faz junto com seus alunos, que é para ver a trajetória da bexiga com referenciais, adotando referenciais diferentes. Então aqui ele vai soltar enquanto o carro está em movimento, a bexiga vai fazer formato de uma parábola, a metade de uma parábola, e aqui ele filmando que a trajetória vai ser uma reta, né, na visão dele. Né? Então trouxe essa segunda parte, a terceira parte vai ser trazer dois exemplos para os alunos tentarem fazer. As questões, né, deste conteúdo são mais conceituais, então eles precisam entender, né? O professor, assim que der um tempo para ele, eu coloquei 10 minutos, eles discutirem os potenciais de cada questão, né? E aqui estão as respostas. Essa quarta parte, né, o professor vai propor um trabalho em grupo, que eles vão ter que criar um vídeo semelhante àquele que eu mostrei do carro. Né, em grupo eles vão ter que criar, né? Então eles vão ter que observar as trajetórias diferentes de um móvel, que o móvel pode ter quando a gente muda de referencial. Os alunos vão ter que apresentar na sala. Né? Então aqui tá as orientações, né? É bem simplesinho, e em grupo também, né? Esse grupo eles vão ter que responder essa questão que fala sobre, eles vão ter que discutir sobre essa questão do referencial adotado. Uma questão que a gente discutiu também em sala de aula, e eu acho bacana para os alunos, que é uma questão dissertativa. Aqui também está a resposta, né? Os alunos vão poder discutir entre si e depois, né? E depois, no dia das apresentações, eu coloquei 2 aulas. Então, nesse dia, após as apresentações, o professor vai socializar com os alunos os resultados, a sala vai socializar, né, os grupos. Então, a avaliação vai ser feita pela participação dos alunos na aula, né? E a nota da atividade vai ser o vídeo, a resolução do exercício e a participação dos grupos, né, na socialização dos resultados. Então é isso, aqui são as referências, né? Eu usei como base o curso de cinemática que eu fiz e algumas outras coisas. E é isso.